Bem-vindos a mais um episódio do Feridas em Foco. Hoje eu tenho a honra de estar aqui comigo uma grande amiga, uma enfermeira maravilhosa, com uma expertise absurda em lesão complexa, é a enfermeira Juliana Lucinda. Olá. E aí, fala um pouquinho de você, Ju. Olá, pessoal. Primeiramente, Liz, muito obrigada pelo convite. E ainda mais na sua cidade, né? Uma paulista chegando aqui no Rio de Janeiro. Então é uma coisa muito admirável. Deixou esse momento aqui para o seu episódio. Bom, eu sou Juliana Lucinda, sou enfermeira, sou especialista em tratamento avançado de ferida, sou mestranda em gestão de saúde e doutoranda em educação. Recentemente, né, tem alguns itens aí como laser terapia, o currículo é um pouquinho grande, mas tem uma participação também aqui no Brasil e fora também. Exatamente. Não, a Juliana, assim, ela para mim, eu brinco que ela é minha mentora hoje em dia, vou explicar, na verdade sempre fui amante de lesão, sempre tratei lesão. Porém, a gente não tinha uma parceria maior, cada um trabalhava no seu setor, sim, no seu consultório, hospital que for no seu estado e no seu país. E aí eu conheci a Juliana, ela simplesmente assim abriu as portas de uma forma para todas as pessoas que estão com ela nesse grupo. Então, graças a ela, eu conheci um congresso chamado Wilma, que todo ano ele é realizado numa cidade europeia, e eu conheci ela no passado, quer dizer, eu já conhecia, mas a gente fomos juntas para Londres ano passado. Esse ano nós estivemos em Barcelona, e se Deus quiser, vamos estar em Bremen, na Alemanha, no que vem. E ela é a mentora, por quê? Porque ela juntou o grupo grande para a gente poder levar o Brasil para esses lugares. E a gente, não sei quantos trabalhos, né, Juliana, a gente fez. Na verdade, essa questão da interdisciplinaridade é uma coisa que já é uma bandeira que eu já venho trazendo de longa data, de unir vários profissionais com um eixo temático. O mesmo objetivo. Mas, Liz, tem um detalhe. Para tratar um paciente, a gente não pode olhar somente a ferida, nós temos que olhar o paciente como um todo. E cada vez mais, nossos pacientes estão vindo mais complexos. Exatamente. E nesse grupo tão heterogêneo, eu posso dizer dessa forma, encontramos complexidade tanto da cirurgia, tanto na questão também social, e precisamos ajudar esse paciente. Essa questão de pesquisa clínica, quantos casos nós abordamos da melhor maneira possível, e cria também uma representatividade e também inspirações para os outros profissionais, porque o nosso Brasil é enorme. Assim. E tem muitas questões também de casos e complexidade. E, às vezes, dentro da evidência científica, encontramos que os estudos de casos é a sua percepção daquele seu estudo. Porém, como nós realizamos dentro de um time, mostrar também para a comunidade europeia o tão grande que o Brasil representa, mas também tão impacto científico e evidências científicas que podemos também traduzir. Então, nós tivemos minha primeira participação do EUMA foi em Milão, né? E em 2022... Eu tinha dentro do meu coração, dentro da minha carreira, eu tenho 24 anos de formada, e eu queria entender como que a comunidade europeia tratava essas lesões complexas. E ali eu levei 6 casos, né? Foram 4 aprovados e 2 negados, porque eu perguntei, por que foi negado esse caso, né, rejeitado? Ele falou assim, não, mas não existe essa complexidade de lesão que você está trazendo. E aí eu acabei pedindo novamente para uma revisão, dizendo aqui que no Brasil as lesões são muito complexas, são muito profundas, são muito extensas. E aí eu entendi que sozinha não poderia fazer mais, né? Então, se com um time bem alinhado... Ficou bem mais representativo. Mais representativo. Então, é Londres, né? Barcelona. Londres nós estávamos com um grupo ainda menor, né? E Barcelona a gente conseguiu unir não só outros profissionais do Brasil, e sim, foi o primeiro momento... países também. No primeiro momento que fizemos a delegação brasileira interdisciplinar em Barcelona. Nós estamos já se preparando rumo à Alemanha, exatamente, né? Porque
talvez podemos dizer assim, por que buscar outros olhares? Muitas vezes na comunidade europeia, nos Estados Unidos, muitas tecnologias e inovações demoram um pouco para chegar no Brasil. Um pouco? Bastante. Então, bastante. E aí, o que nós precisamos estar ali desenvolvendo? Novas expertise, novos manejos para ajudar os nossos pacientes. Não, e foi nesse sentido que eu pensei a gente discutir, porque a primeira vez que eu te conheci, você falou sobre isso. Sobre o índice ITB, índice tornozelo-braço. E é uma coisa que me fascinou. Por quê? Eu não tinha ideia que a enfermagem fazia esse exame físico, porque até mesmo nós, cirurgiões vasculares, a gente não faz mais praticamente. Não faz. Por quê? Porque a gente tem o Doppler. A maioria dos cirurgiões vasculares já fazem ecografia, e nós temos Doppler no consultório. Ficou mais prático realmente, o fluxo arterial, independente de ter pulso ou não, é um exame realmente mais detalhado. Porém, o índice tornozelo-braço ele não pode perder o seu valor. Por quê? Porque não necessariamente você vai ter à disposição um Doppler, um ecodoppler, né, um aparelho. E uma coisa que eu achei sensacional, a enfermagem fazer isso. Eu não tinha esse conhecimento. Que a enfermagem sabia fazer isso e ela utilizava o ITB para conduzir casos. Como tratar aquela lesão, se vai comprimir, se não vai comprimir, aí junta as etiologias mistas, né? Você tem doença venosa associada à arterial, associada à linfática, comprimir ou não comprimir, esse paciente vai ter benefício ou não vai? Então, é por isso que eu te chamei para conversar sobre isso, que eu fiquei muito impressionada, porque eu gostei muito disso, porque a gente não faz mais, tá? A gente fazia o índice ITB com Doppler portátil. Não sei se vocês fazem só com esteto, vocês fazem com Doppler portátil ou com estetoscópio? Eu vou te falar as duas versões. Então, antes disso, eu tenho uma história, né? O índice tornozelo-braço, nós temos o portátil, que é esse que é o tradicional, né? E teve uma viagem minha na Europa, no Mundial em 2016 em Firenze, que eu vi, né? Foi o primeiro momento de impacto tecnológico que eu encontrei o índice tornozelo-braço automático, né? Então, antes de falar de tecnologia, eu vou passar como que é a visão dos enfermeiros frente a uma lesão vasculogênica. Por quê? Porque o índice tornozelo-braço, ele na verdade, é um exame invasivo. Não invasivo. E marcador, né? E traz todo um aporte cardiovascular. Ele é, na verdade, um exame de triagem ali, fazer um rastreio. Então, o que nós precisamos entender? O enfermeiro, ele tem lesões venosas, ele pode ter lesões arteriais e pode ter neurogênicas. E aí, muitas vezes, esse perfil desse paciente de lesões complexas, a gente precisa fazer diferenciais e corrigindo, são neuropáticas, as úlceras venosas, arteriais e neuropáticas. Quando o paciente já tem aquela classificação de lesão, quais são os diferenciais dessas lesões, né? Se é lesão de terço distal de perna, se ela tem bordas arredondadas, se tem exudato, se tem ali uma alteração desse pegmento, tem pulso presente, então a gente tem ali um tangente que são lesões venosas. Mas aí a importância do ITB. Porque você pode não pegar pulso. Exatamente. E não quer dizer que o paciente não tenha fluxo. As lesões arteriais, exatamente, as lesões arteriais tinham um formato específico, pega artelhos, né, dorso de pé, paciente geralmente comprometido clinicamente com fatores neuropáticos, né? E muitas vezes o paciente neuropático, ele tem os seus sinais mais silenciosos, né, de manifestações clínicas. Veja bem, com o índice tornozelo-braço, a gente precisava fazer. O que é o índice tornozelo-braço? Então é o quê? Eu vou explicar de duas maneiras para que você possa entender a inovação tecnológica. É um índice tornozelo, que é um aparelho, você vai verificar a pressão arterial, a máxima do membro superior esquerdo e direito, e vai verificar o seu maior valor. E vai verificar com o Doppler, com o auxílio do Doppler, na artéria medial, pediosa, para que possa ter o melhor fluxo de sangue, ok? Onde você pegar melhor, é o melhor. É o melhor, e você vai escutar, né, aquele onde que tem o fluxo melhor também. Muitas vezes os profissionais mensuravam isso, e o paciente tem que ficar meia hora deitado, muitas vezes ele tem dor.
E às vezes a audição, muitas vezes passava alguma alteração, então, ou seja, talvez não era aquele score, né? Fidedigno. E aí, nessa viagem que eu tive para a Europa, encontrei um equipamento portátil que fazia pressão intermitente, oscilométrica e também prestimográfica, ou seja, a gente colocaria um manguito em membro superior direito e aí acabava colocando 2 manguitos em membros inferiores e acabava ali tendo de uma maneira concomitante e evoluía com o resultado. Em menos de 3 minutos... Ele já dividia, calculava. Já calculava, de menos de 3 minutos e você já tinha ali um exame e um impresso gráfico. Uhum. Veja bem, era muito mais fácil eu encaminhar para o vascular esse meu paciente quando era lesões arteriais, porque a doença arterial periférica, ela tem os seus fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Pacientes que diabéticos, hipertensos, os tabagistas ou que têm obesidade, pacientes que têm dor de membros inferiores e muitas vezes relacionado aqui ao Brasil, porque dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que acima de 50 anos, o paciente tem uma tendência de desenvolver doenças cardiovasculares. Então não é só para lesões vasculogênicas, e sim também para fazer uma triagem. Se tivesse um desses itens que eu mencionei de fatores de risco, esse paciente é elegível e mandatório como padrão ouro de tratamento, para fazer uma triagem, ter o índice tornozelo-braço. E aqui eu vou dizer uma coisa bem importante, assim, que às vezes as pessoas esquecem. Se você fizer um índice tornozelo-braço e o seu índice, se o ITB estiver acima de 1,3, não quer dizer que o paciente seja ótimo, não, muito pelo contrário. A artéria não está calcificada. E é um fator preditivo de doença cardiovascular naquele paciente, então serve como um alerta. Não, e uma coisa até mais interessante que, com essa maestria, né, de realizar o índice tornozelo-braço, eu consegui, até por uma questão de autonomia, indicar qual é o melhor momento de colocar uma compressão. Muitas vezes, Liz, o que acontece? O enfermeiro, ele está cada vez mais se capacitando, a atenção primária está cada vez mais evidente, e ali, dentro da triangulação de primário, secundário e terciário, que é a atenção de saúde, os pacientes com lesões crônicas, eles tinham ali aqueles relatos, quantos anos você tem uma lesão de perna, né? Uhum. E tinha aquela característica venosa. Você tem algum exame que para a gente tomar uma conduta mais assertiva? E muitas vezes o profissional fazia um ultrassom venoso, um Doppler venoso. Então aqui eu vou dizer 2 paradigmas dentro de uma linha de planejamento estratégico. Paciente com lesões complexa, aquela que não cicatriza. E aqui a gente começa a ser mais didático e dizer assim, uma lesão aguda foi naquele momento que teve incisão. Porém, alguns autores já estão dizendo assim, Liz, que na referência pacientes que vêm com hipertensão, diabético, algum problema de saúde, se ele tem um ferimento, ele não vai ser mais colocado como uma lesão crônica, mas sim uma lesão complexa. Predispõe que eu vou ter um tratamento mais assertivo, diferenciado, né? Se eu usar uma ferramenta mais adequada. Dentro da linha de tratamento de ferida, nós temos o acrônimo TIMERS, que é um acrônimo que mostra ali para fazer um gerenciamento dessas lesões. Na lesão venosa e arterial, que são de membros inferiores, o índice tornozelo-braço, se o paciente tiver um índice de 1,02, né, a gente já sabe que ele já tem uma alteração, mas acima de, tendo um limite de 1, então, ele já tem o fator predominante para ser venoso. Então, o que acontece? Mas o ITB, na verdade, o que ele vai ajudar? Eu acho que ele vai ajudar muito mais do doente misto, entendeu? Também. Porque o venoso tendo pulso, porque aí que tá, eu botei essas 2 fotos para você ver. A foto, a gente tem uma lesão, uma úlcera na face lateral, maléolo lateral, e uma úlcera na maléolo medial. Perfeito. Clinicamente, isso não é regra. Clinicamente, as lesões venosas, elas acontecem mais no maléolo medial e as lesões arteriais no maléolo lateral. Tem doenças laterais, úlceras laterais, que podem ser decorrentes de uma safena parva. Pode. E tem doença arterial que pode pegar a medial também. Então não é regra, apenas é uma questão estatística.
Ok. O que eu acho que o ITB ajuda muito e que a gente não faz mais, o médico, por isso que eu fiquei muito feliz com a enfermagem fazer. Por quê? Porque você não tem pulso palpável, você não sabe bem o que é aquilo. Então já te dá um diferencial. O enfermeiro que souber fazer isso e mandar o paciente para um vascular, por exemplo, já faz um diferencial enorme. Sim, sim. Porque a gente tem o ITB, o que seria o ITB? Que a maioria das pessoas sabem, até 1, 0,9, 1, teoricamente é um ITB normal. Então, teoricamente, você não tem doença arterial. Se você bota o ITB até 0,5, tipo 0,5, é um doente com doença arterial, leve a moderada. Um ITB abaixo de 0,5, 0,4 é uma doença grave. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, se você tem um ITB de 0,5 para cima, sendo um doente arterial e tendo uma lesão venosa, você pode comprimir. Exato, porque exato. não vai alterar a doença arterial dele e você vai ajudar. Eu tenho vários pacientes que eu já revascularizei. Perfeito. Excelente abordagem. Que as artérias estão boas, né? Porque o doente arterial distal, as artérias são muito finas, né? Mas eu já angioplastia. O que acontece? Ele mantém uma lesão que agora eu acho que é mais venosa, eu posso comprimir, porque tem gente que às vezes fica assim, meu Deus, você comprimiu com a meia elástica, você comprimiu com uma atadura, uma lesão arterial, e você consegue a cicatrização comprimindo. Liz, é isso que muitas vezes Isso que eu fiquei feliz, entendeu? O público, no modo geral, assim, os profissionais da saúde têm receio. E eu entendo essa questão do receio. Então a gente precisa até desmistificar esses paradigmas. Porque assim, com o índice tornozelo automático, eu sei que não é a realidade ainda para todos aqui no Brasil, mas é importante a gente falar de todos os seus graus de vantagens para elucidar. Porque se você tem doença arterial periférica já instalada, você já consegue fazer um planejamento. Mas se você tem fatores de risco, abre ali um alerta. Daí, quando fazemos a triagem de índice tornozelo braço, e se for doença arterial detectado, o próprio equipamento já diz DAP. Positivo. Então, quando eu encaminho para o vascular, eu não estou pensando em cobertura, eu já estou direcionando para um tratamento vascular, falando de uma revascularização. Eu preciso revascularizar esse paciente, uma das indicações, mas eu também tenho que entender se ele tem condições clínicas. Quando o paciente é uma lesão mista, muitas vezes fica com 0,75 ou alguma alteração dentro dessa fisiologia vascular, eu preciso que o vascular acaba nos mostrando qual é o melhor manejo clínico seguro. Hoje, dentro das tecnologias de compressão para lesão venosa é padrão ouro. As lesões mistas têm uma variação ali importante no quanto que nós podemos fazer o processo de compressão, mas também precisamos entender que a terapia composta de outros curativos vai auxiliar esse paciente também a cicatrizar, regenerar. Muitas vezes esses pacientes com lesão de perna, eles vêm com duas questões: pele muito ressecada, edema presente quando são venosas, e se é venosa tem um exudato muito intenso, fazendo o quê? Curativos pequenos não acaba fazendo, curativos sem nenhum tipo de tecnologia, né? Curativo sozinho não cicatriza, sozinhos não cicatriza, mas sim toda uma abordagem. Sempre eu costumo dizer, vamos melhorar o leito dessa lesão. Como eu vou limpar esse leito dessa lesão? Como eu vou preparar esse paciente para utilizar uma terapia? Assim, isso realmente a gente tem que preparar o leito e preparar depois tudo bonitinho, mas o que eu gosto assim do ITB é o seguinte: não é complicado, tá? Você não precisa dessa tecnologia toda, não. Tem um aparelhinho de Doppler portátil, que é aquela coisinha, aquele canudinho bonitinho que você bota ali, liga o aparelho e você ouve o fluxo arterial. Esse aparelho não é caro, tá? Ele vem numa caixinha assim. É um Doppler, é um sonar. É um Doppler portátil, exatamente. É um sonar. Então você vai, é muito simples, você vai, mede a pressão sistólica, maior, botou, anotou. Bota ali, deixa o transdutor, né, em cima do pedioso, por exemplo. Aí vai, bota a parede de pressão na perna. Quando o som aparecer no sonar, é aquele momento que você afere. Beleza. Não ficou muito bom? Não ficou muito alta a pressão? Vamos botar no tibial posterior. É a artéria que melhor der o sinal, né, que o som. Aí você pega aquele valor do braço, divide ao contrário, do pé para o braço e vê qual o valor que dá. Então, assim, não é complicado. Não. E aí, uma coisa que eu gostaria de dizer assim, porque muitas vezes os profissionais médicos e profissionais enfermeiros ainda não acabam atuando sobre o índice tornozelo. Muitas vezes é questão do tempo.
Eu acredito que para melhor aferição desse índice tornozelo-braço, primeiro, você tem que estar treinado, né? Tem que estar disponível ali. O paciente tem que ficar em repouso mais ou menos de 20 a 30 minutos, né? Para que o paciente possa se permitir, para a gente fazer uma verificação adequada. E muitas vezes não é sobre esse tempo de 30 minutos, mas sim é mais a acurácia de você tentar ouvir e tentar detectar todos os parâmetros. Faz toda a diferença. Você vê que nos artigos publicados sempre se fala em ITB, mas na prática clínica você não vê. Precisa sempre estar ali. Então eu fiz questão de chamar, porque eu vi que você entende muito do assunto, que você, todos os seus trabalhos, inclusive, você coloca isso. Liz, assim, o índice tornozelo-braço está cada vez mais presente, e a minha tese de doutorado é sobre o rastreio de viabilidade de índice tornozelo-braço em pacientes com lesões complexas. Ah, perfeito. Quando você defende essa tese, você tem que voltar aqui para falar com seus resultados. Com certeza. Ai, Ju, muito obrigada. Foi uma honra tê-la aqui no Rio, diretamente de São Paulo, gente, para cá. Olha, foi um prazer, espero estar aqui mais vezes. Parabéns por essa oportunidade de trazer esse tema tão relevante e também trazer essa bandeira também junto comigo da interdisciplinaridade. Claro, é assim que a gente vai crescer cada vez mais. Obrigada. Obrigada a você. Até breve, gente.